Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Nicolas Ferreira discursou na manifestação fracassada na Paulista e o Reinaldo Azevedo, jornalista do UOL, fez uma análise e apontou que Nicolas cometeu crime em cima do palanque. E ele vai trazer ali detalhes da fala do Nicolas e que tipo de crime ele cometeu, a pena que pode recair sobre Nicolas Ferreira. E vamos vincular isso aqui com outras questões mais, aí para vocês verem que realmente a reflexão dele faz muito sentido. E o senador Marcos Duval voltou para o Brasil e quando chegou recebeu de presente uma tornozeleira eletrônica por ordem do Moraes. Vamos trazer detalhes, só que antes quero agradecer, passamos a marca aí dos 382 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem está aqui e não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Faz parte. Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, repercutindo aqui ainda, né, toda essa manifestação bolsonarista em várias cidades, em algumas capitais do Brasil. Na Paulista tivemos lá, né, o Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, alguns outros deputados, mas governador nenhum. Eu já falei no outro vídeo de ontem que o Silas Malafaia não gostou da ausência do Caiado, Zema, Ratinho Júnior e principalmente do Tarcísio, que marcou um exame para a mesma hora e mesmo dia da manifestação. E aí o Nicolas Ferreira estava um dos mais inflamados e falou lá algo que pode incriminá-lo. Vamos ler aqui o que escreveu o Reinaldo Azevedo no UOL. Disse o seguinte, vamos lá. Generalizem-se as práticas e os discursos que se viram ontem na Avenida Paulista para todos os processos em curso no país. Os réus e seus aliados inconformados com processos, no caso, ações penais com amplo direito de defesa, dado que vivemos uma democracia em que vige um Estado de direito, resolvem sair por aí a demonizar juízes, a ameaçá-los com prisão, a declarar que o Brasil está acima da justiça, seja lá o que isso signifique, a deixar claro que só são aceitáveis as decisões com as quais concordem. Eu até vi uma provocação ontem, levando para um extremo aí, do tipo assim, imagina aliados do Fernandinho Beiramar subindo num palanque para atacar o juiz que condenou o Fernandinho Beiramar a estar na prisão. E você poderia citar vários e vários outros criminosos famosos aí, que é para chocar mesmo as pessoas. Falam, nossa, mas aí não, né? Pois é. Disse aqui o Reinaldo, há evidentemente uma grande diferença entre montar um palanque para afirmar a inocência de um aliado, que é um direito de todo mundo. Quer montar um palanque para falar que o Fernandinho Beiramar é inocente, para falar que o Bolsonaro é inocente, para falar que condenados do passado, no mensalão, do petrolão, etc e tal, são inocentes, é uma coisa. É uma coisa. E diz aqui, então a diferença entre isso e a exposição de um juiz ao ataque dos cães. O deputado Nicolas Ferreira andava em baixa com a família Bolsonaro, muito especialmente com Eduardo, deputado do Texas. A avaliação é a de que ele, em parte, faz o jogo do eu sozinho. Numa entrevista, chegou a se atrapalhar com as próprias ideias e acabou admitindo que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. A gente falou disso aqui. Ele falou assim, não, tem indícios de tentativa de golpe. Indícios? Como assim, Nicolas Ferreira? Neste domingo, Nicolas resolveu se redimir e foi além do aceitável, diz Reinaldo. A imunidade parlamentar não confere a deputado ou senador a licença de ameaçar a justiça ou coagir um juiz para que ele atenda a seus desígnios, afirmou Nicolas. Eles acharam que nós íamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes, se lascou, estou empolgado lá do palanque. Porque enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar a você. O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF. Hoje nós estamos aqui lutando por um Brasil em que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar. Ministro, você sem a toga não sobra nada. E o Reinaldo lembra que isso tem nome no Código Penal. Coação no curso do processo, artigo 324, a saber, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Qual que é a pena?
reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. E o Reinaldo lembra que é o que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos. Foi o que Nicolas fez em cima do palanque. O que se viu na Paulista ontem é apenas parte das ameaças de que ministros e familiares são vítimas. Se isso está no campo da normalidade, que eles vão dizer, não, mas é liberdade de expressão, é normal, a gente fala o que quiser. Reforça aqui o Reinaldo, se isso está no campo da normalidade, do aceitável e do legal, então que se imagine tal comportamento como rotina. Os mais de 20 mil juízes, país afora, se tornariam alvos dos inconformados com as suas decisões, a menos que lhes fizessem as vontades. Não mais teríamos juízes julgadores, ou seriam absolvedores profissionais, ou seriam as vítimas de linchadores. O silêncio de associações de juízes da OAB e de outros entes que reúnem operadores do direito sobre práticas dessa natureza os coloca a todos na fila da forca e da guilhotina. É preciso que fique claro que se trata de um discurso criminoso. Bom, e o Reinaldo, você pode ter discordâncias do que ele já defendeu no passado ou no presente, mas não dá para negar que ele é alguém que conhece bastante aí do direito e já andou na contramão do que muitos apontavam como, tipo, Lava Jato, por exemplo. Enquanto quase o Brasil inteiro aplaudia, comemorava, o Reinaldo ia na contramão e falava, opa, peraí, tá errado. Tá errado, e depois, né, a gente viu o que deu. Então o Reinaldo não dá para ignorar a opinião dele nessa questão aqui. E continuou para finalizar e disse, e sim, há canalhas, inclusive na imprensa, que se solidarizam com os agressores e que estão doidinhos para esfolar a vítima. Nicolas, esse Bolsonaro ainda em forma larvar, está tão certo de que sua popularidade nas redes lhe dá todas as licenças que houve por bem também ameaçar, ainda que de um modo tanto oblíquo, os respectivos presidentes da Câmara e do Senado. Julga-se na posição de quem pode dar ultimatos, né? Disse a Hugo Mota, presidente Hugo Mota, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente com penas desproporcionais como um jogo político. E eu digo mais, eu não estou pedindo nem para você aprovar, porque você não tem esse poder. Nós só estamos pedindo paute a anistia, o resto nós vamos fazer. E a Davi Alcolumbre disse, senador Davi Alcolumbre, preste atenção que isso aqui é importante. Vai chegar na tua mesa essa semana o 30º pedido de impeachment do Moraes. Nós estamos escrevendo o pedido de impeachment do Moraes. Vai chegar na mesa do Alcolumbre essa semana. Bom, se a quantidade indicasse alguma coisa, o Nicolas, o Bolsonaro teve mais de 150 pedidos de impeachment. Nenhum deles, né, pautado ali, não foi aceito pelo presidente da Câmara, inicialmente Rodrigo Maia, depois Arthur Lira. Então, se for disputar em quantidade, vocês têm que pedir mais 120, 130 do Moraes para igualar ao Bolsonaro. Nicolas resolveu, então, ser o ameaçador geral da República e vai até onde o sistema de justiça permitir que vá. 2 anos e 7 meses depois do ataque às respectivas sedes dos 3 poderes, com ódio especialmente voltado contra o Supremo, nós sabemos onde acaba esse discurso de que o STF não está acima do Brasil, o Brasil é que está acima do STF. Alguém poderia indagar, mas não está? Porque eles fazem essas jogadas com as palavras para parecer, ai, mas é verdade, olha, eu não pensei nisso antes. Mas o Reinaldo tem uma reflexão interessante. Diz ele, a pergunta nem errada consegue ser. O STF não se encontra nem acima nem abaixo do país. Ele é parte das instituições que compõem o Brasil. Isso é tão inteligente como afirmar que o coração e os pulmões não estão acima do corpo, mas o corpo acima do coração e dos pulmões. Essa hierarquia é falsa, estúpida e malandra e serve aos propósitos de quem pretende atacar impunemente as instituições em nome do povo, ironicamente dizendo aqui Reinaldo. Bolsonaro também queria que o TSE não estivesse acima do Brasil, mas o Brasil acima do TSE. Como no fim das contas ele tinha, a exemplo de Nicolas, a sua própria concepção do que é o país, põe o seu arbítrio acima da lei. Encerro reiterando a minha pergunta, especialmente dirigida aos mais de 20 mil juízes brasileiros. Se um réu e seus aliados resolverem promover um comício em praça pública, pregando que os senhores sejam encarcerados em razão de seu exercício jurisdicional, vocês farão o quê? Pela porteira em que passa a ameaça a um magistrado do Supremo, passa toda a boiada, cabe aqui também refletir sobre o que tem ameaçado aí o Silas Malafaia, aliado de primeira hora de Bolsonaro, que dia sim, dia também ameaça Moraes.
porque a decisão do Moraes não agradou o Malafaia, que é, na verdade, um porta-voz do Bolsonaro, que quando não tem coragem de falar o que precisaria, ele, né, na ideia dele, terceiriza esses ataques para o Silas Malafaia. Então, o Malafaia não tem cargo público, o Nicolas é deputado. E a justiça vai deixar por isso mesmo? Depois não adianta reclamar e chorar, devíamos ter feito algo antes. Então tá aí, cometeu o crime e, como manda a lei, tem que ser punido. Duvido que será. E mesmo assim, vai sair por aí alegando que estamos na ditadura da toga. Bom, pessoal, e vamos falar aqui rapidamente do Marcos Duval, que se deu mal voltar para o Brasil, como já era esperado. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda mandado de busca e apreensão e medidas cautelares contra o senador Marcos Duval. A decisão é do Moraes. Duval foi abordado na manhã desta segunda por policiais federais no aeroporto de Brasília, ao desembarcar de uma viagem aos Estados Unidos. E aí colocaram nele a tornozeleira eletrônica. Duval estava acompanhado do advogado Igor Dantas e a PF apreendeu o passaporte diplomático utilizado pelo senador para deixar o Brasil. Em nota, a assessoria do senador confirmou a instalação da tornozeleira, mas ressaltou que o senador sequer é réu ou foi condenado em qualquer processo. As medidas impostas impedem o pleno exercício de seu mandato. Segundo a assessoria, os advogados do parlamentar acompanham o caso de perto e adotarão as medidas jurídicas cabíveis para garantir o pleno respeito aos direitos e garantias constitucionais assegurados a qualquer cidadão, em especial a um senador em pleno exercício do mandato. E Duval deixou o Brasil após descumprir uma ordem de Moraes, que posteriormente havia determinado o bloqueio das contas do parlamentar logo após a divulgação de um vídeo gravado em solo norte-americano. Duval não podia sair do Brasil porque tinha seu passaporte apreendido, né? Como ele tinha mais 3 ou 4 passaportes, usou um desses para ir para os Estados Unidos, voltou então, teve o passaporte apreendido, que assim, se não pode sair do país, aí ele usou da esperteza que tem outro passaporte. Agora esse também está apreendido e agora ele com a tornozeleira, ele que é investigado aí e, como muitos apontam, já tinha que estar preso de forma preventiva, porque já deu alguns motivos para isso. Bom, pessoal, e é o seguinte, para encerrar, o Cineminha soltou um vídeo muito bacana, que é sobre o filme Quarteto Fantástico. Eu assisti esse filme no cinema e olha, é realmente muito bacana o filme, que se você tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena. Eu fui lá com meu filho, Fábio Jacob, que inclusive é lá o criador, né, do canal Cineminha, junto com seu amigo Davi Guerra. Fui com a minha esposa, minha filha, fomos em família. Um filme muito bacana e a análise do meu filho e do seu amigo Davi Guerra ficou também sensacional. O link está aqui embaixo, é só clicar e lá dar uma força para eles. Eu fico muito grato a vocês por isso. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar e trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!